Boa noite. Aqui nós estamos para ouvir a voz de Deus, o direcionamento que Ele tem para a minha vida e que Ele tem para a sua vida. Nós estamos fazendo o estudo agora do livro de Pedro e hoje nós vamos meditar no capítulo 2 e o versículo é o 12. E a palavra de Deus, ela quem tem tudo, o que eu e o que você precisa. E a partir de quando nós recebemos aquilo que a palavra tem para nós, a nossa vida ela é completa. Ela é completada com a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus ela não é estabelecida na nossa vida, ainda há um vazio. Há um algo sem explicação. É a falta de Deus. E quando nós completamos esse vazio com a palavra de Deus, que é o próprio Deus, nós ficaremos completos com Cristo. Fique atento, porque Deus vai falar com você, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos. Louvado e exaltado seja o Senhor, glorificado seja o teu santo, o teu glorioso nome, ó Deus, tu és santo, tu és lindo, tu és digno, tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o autor e o consumador da nossa fé, ó Deus, tu és maravilhoso. E nós agradecemos e engrandecemos o teu nome e pedimos ao Senhor, Deus, fale conosco. Fale aos nossos corações, Pai, através da sua palavra, porque nós queremos ser cheios, cheios do Senhor, oh Pai. Perdoa, Pai, os nossos erros, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossos momentos de fraqueza, oh Deus. Perdoa-nos, Deus, porque nós precisamos do perdão do Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai falar comigo e com você, né? Na carta de 1 Pedro, no capítulo 2. Aqui no versículo 12, ele vai dizer assim: tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre os seus semelhantes não salvos, porque assim mesmo que eles acusem e falem mal de você, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês no dia da vinda, da sua vinda. O Senhor, Ele diz para mim e para você que nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter atenção. Nós precisamos cuidar com o nosso comportamento, com o nosso andar, com o nosso falar, com o nosso vestir, todo um conjunto de atos e ações que eu e você precisamos ter próximo das pessoas que não são salvas. Aqui o Senhor, Ele diz, tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre seus semelhantes. Ele quer chamar a atenção para a nossa família. Os nossos semelhantes, todos nós somos semelhantes. Mas aqui, em especial, o Senhor, Ele está dizendo que é para a gente tomar muito cuidado. Que é para a gente ter muita atenção quando nós estivermos reunidos com a nossa família. Aí ele continua e ele diz: não salvos, porque nós precisamos ter um bom comportamento em meio à nossa família, principalmente para aqueles que não são salvos, para aqueles que ainda não fizeram a escolha, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se o meu comportamento e o seu comportamento for igual, semelhante ao de Cristo, olha o que Deus diz para mim e para você que vai acontecer. Ele continua e ele diz, porque assim, mesmo que eles acusem e falem mal de você,
O Senhor está dizendo para mim, para você, olha, a sua família, sabe, esses que você ama tanto, eles vão falar mal de você. Eles vão lhe acusar. Eles vão falar muitas coisas terríveis. Eles irão falar. Aí o Senhor, ele continua e ele diz: acabarão louvando a Deus. Eles glorificarão a Deus. Eles dirão que Deus é na sua vida. Eles dirão, mediante ao seu comportamento, às suas ações, aos seus atos, à sua maneira de lidar com a situação, com as circunstâncias, com as adversidades, com as lutas, com os problemas, com os atritos. Toda a sua maneira de falar, de vestir, de agir, de se comportar, vai se unir e ali, se você for semelhante a Cristo, a sua família vai reconhecer Deus na sua vida. Mesmo aqueles que falaram mal de você, mesmo aqueles que te julgaram, mesmo aqueles que acharam que você não ia produzir. Mesmo aqueles que muitas vezes está lá muito distante de você. O Senhor, ele está dizendo que quando o seu comportamento na presença deles é semelhante ao comportamento de Cristo, vai ter diferença. Vai ter diferença na vida deles, mas não porque você está falando, mas porque você está vivendo. Palavras, elas têm poder, mas precisa estar unido a palavra, a fé e a ação. É por isso que é chamado oração. As palavras, elas precisam estar unidas com uma ação. Se for só palavras, é morto. Se for só obras, também é morto. Precisa ter uma junção. E essa junção é que vivifica e te transforma como um convertido. Um verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é isso. É você unir a palavra e a sua vivência da palavra acerca daquilo que você está aprendendo da parte de Deus, o que Jesus fez, como Jesus ele resolveria essa questão. Jesus ele nos instrui todos os dias e hoje ele está dizendo: cuide, preste atenção. Como tem sido o seu comportamento em meio à sua família? Em meio àqueles que ainda não são salvos, em meio àqueles que ainda não fizeram a escolha por Jesus, em meio àqueles que ainda têm aquele vazio no coração e eles não conseguem explicar o porquê daquele vazio, porque aparentemente tem tudo que precisa, mas aquele que tem tudo que precisa, mas ele não tem a palavra de Deus, ele não vive a palavra de Deus, o vazio está instalado dentro dele. O vazio está lá e nem ele mesmo sabe dizer o porquê. Porque ninguém explica Deus. O lugar que Deus precisa ocupar na sua vida, ninguém vai conseguir ocupar. Ele vai ficar vago. E você não vai entender. E não é para você entender. Deus não é para ser entendido. Deus é para ser obedecido. Deus, ele quer que eu e você obedeça o que ele diz. Simplesmente. Ele finaliza e ele fala: acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês no dia da sua vinda. Entenda que hoje a sua família, ela pode não estar salva, né? Vamos colocar nesse termo para você entender. Hoje
a sua família pode não estar salva. E há aqueles que ficam muito preocupados. Deus, ele diz para você, lança toda a sua ansiedade nos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. E se Ele cuida de você, Ele cuida da sua família também. Então, há muitos que estão preocupados, porque os familiares ainda não se converteram, os familiares ainda não tomaram a decisão que tem que ser tomada, aceitar a Cristo, segui-lo, servi-lo e fazer a vontade dele. E aí, essas pessoas que estão preocupadas, Jesus está dizendo para você, olha, não se preocupe não. Porque se o seu comportamento, se os teus atos, se as tuas ações são semelhantes à de Cristo, diante dos seus familiares, diante de toda a sua família, que ainda não fez a escolha, o seu comportamento, as obras, unida com as suas palavras, unida com a sua fé, unido com o que Cristo tem te ensinado a viver, os seus familiares vão louvar a Deus. Em outras palavras, eles serão salvos. Porque você, através da sua vivência, você, através de cumprir os ordenamentos do Senhor, irá brilhar a luz de Cristo na vida deles. Porque é Jesus que salva. É a palavra que traz a salvação, é a palavra que cura, é a palavra que liberta. E quando há vivência da palavra, essa virtude que sara, que cura, que liberta, ela está fluindo aonde você vai. Então é por isso que o Senhor ele está dizendo, tome cuidado com o modo como você se comporta entre seus semelhantes não salvos, porque assim mesmo que eles acusem e falem mal de você, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês no dia da sua vinda. Entenda que pode não acontecer agora. Pode ser que seja no dia da volta de Jesus. Pode ser que seja no dia da vinda dele. Você entende que enquanto houver vida, há esperança? Enquanto houver a oportunidade de você se arrepender, de você fazer a escolha certa, tudo é possível. Então ele está dizendo, lance a sua ansiedade nos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado e Ele está fazendo tudo o que você precisa para que você possa viver na plenitude que Ele tem para você. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Senhor, Deus. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Deus. Tu és lindo, tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és magnífico, Pai. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque sempre que o Senhor nos orienta, sempre que o Senhor nos ensina, sempre que o Senhor nos ajuda e nós obedecemos, nós viveremos o melhor desta terra. Nós viveremos, Pai, e seremos, Pai, salvos. E a salvação virá sobre a nossa casa, a salvação virá sobre a nossa família. Oh Deus, obrigada. Obrigado porque todos os dias o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque todos os dias o Senhor é o nosso fôlego da vida. O Senhor nos dá esta oportunidade todos os dias de viver, de respirar, de te agradecer, ó Deus. Glorificado e exaltado seja o teu santo e o teu glorioso nome, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, se ele
fez você lembrar de alguém, compartilhe esse vídeo para que essas pessoas também sejam abençoadas e tenham um entendimento daquilo que Cristo está trazendo. Cada um vai receber segundo a sua fé, mas o ensinamento de Cristo é de acordo com as necessidades que nós temos no nosso cotidiano. E quando nós compartilhamos aquilo que Deus nos dá, nós seremos muito mais abençoados. E assim eu e você iremos crescer na graça e na sabedoria. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.